Olá, eu sou Marcelo Campos e agora nós vamos começar mais um programa Cidadania. O assunto de hoje é saúde. Mais uma vez vamos falar de saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é atendido em mais de 50% por santas casas e hospitais filantrópicos. Essa rede hospitalar recebeu, por meio de lei, aprovada pelo Senado e também sancionada pela Presidência da República, um auxílio emergencial para atender o aumento da demanda provocado aí pela pandemia do novo coronavírus. Mas esses recursos estão demorando a chegar às santas casas e hospitais filantrópicos. E isso pode comprometer o atendimento à população. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje no Cidadania o presidente da Confederação de Santas Casas, Entidades e Hospitais Filantrópicos, Mirocles Veras. Mirocles, muito obrigado pela sua presença. Eu vou começar a nossa entrevista com uma pergunta mais didática. As pessoas muitas vezes não sabem o que são as Santas Casas e os hospitais filantrópicos e a importância dessa rede hospitalar para o atendimento da saúde à nossa população. Eu gostaria de que você primeiro falasse sobre as Santas Casas e hospitais filantrópicos, explicando como funciona essa rede hospitalar. Tudo bem. Primeiro eu quero agradecer, que é um prazer estar falando aqui sobre nossas instituições. Instituições, Santas Casas e hospitais filantrópicos, nós estamos no Brasil há mais de 500 anos. A saúde pública, o atendimento aos mais carentes, às pessoas necessitadas, vieram à sua origem das Santas Casas e hospitais filantrópicos, né? Repito, há mais de 500 anos. A primeira Santa Casa foi de Santos e da Bahia, no atendimento ao usuário que mais necessitava. Hoje cresceu essa rede de Santas Casas e hospitais filantrópicos, nos organizamos, e hoje nós temos mais de 2.000 instituições no Brasil, do qual essas 2.000 instituições no Brasil, elas atendem a saúde pública, o SUS no país. Você colocou que nós temos mais de 50% da média complexidade. Se nós falarmos da alta complexidade, oncologia, cirurgia cardíacas, neuro, enfim, da alta complexidade, das cirurgias mais complexas, dos serviços de alta complexidade, nós vamos para 70% do atendimento dos usuários do SUS. Quando eu digo usuário do SUS, é as pessoas que não têm plano de saúde, são as pessoas que são mais necessitadas. E isso, certo, leva a nós termos, certo, a maioria do serviço. O SUS, a saúde pública do Brasil, se não fosse as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, não existiriam. Imagine vocês um colapso na nossa rede de hospitais filantrópicos, nas nossas Santas Casas, como é que ficaria a saúde pública. Além do atendimento, certo, de qualidade, do atendimento dessas entidades aos usuários do SUS, nós empregamos mais de 1 milhão de pessoas, gerando aí, em média, quase 4 milhões de empregos. Então, a nossa rede é uma rede muito importante para o país, e essa importância, infelizmente, até então, nunca foi considerado e nunca foi respeitado essa rede. Como a nossa missão vem desde o início de servir, certo? Sem ter a visão de lucratividade, certo? Porque toda a lucratividade que, por acaso, alguma instituição tenha, ela é reinvestida dentro dos hospitais. E tendo essa missão muito forte de servir, talvez o governo aí simplesmente coloque em nós, certo? De uma forma prejudicial, sem pagar nem os custos dos procedimentos, servir na sociedade brasileira e os usuários do SUS. Então, essas são as nossas Santas Casas, esses são os nossos hospitais, que, inclusive, em mais de 800 municípios, é o único hospital, né? Então, imagine, certo, a importância que as nossas instituições e a missão que nós temos em prestar serviço aos usuários do SUS, aos brasileiros. Com essa fala, a gente não precisa ir muito longe, não, né? Quer dizer, nesses 800 municípios em que o único atendimento é prestado por hospitais filantrópicos, a gente tem praticamente aí dizer que para cada
para cada 100 municípios no Brasil, 20 dependem diretamente dessa rede hospitalar. Não é pouca coisa. Agora, o Congresso Nacional, o Senado Federal, aprovou em março ainda uma lei que passou a vigorar em maio, que, de certa forma, talvez até pelo momento em que a saúde ganhou uma evidência maior do que já tem no nosso dia a dia, em virtude dessa pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional, talvez até num gesto de reconhecimento da importância da rede de hospitais filantrópicos, das Santas Casas, aprovou uma lei dando um prazo de 15 dias. Né? É uma lei de auxílio emergencial, para quem não sabe, a Lei 13.995, aprovada no dia 5 de maio, sancionada no dia 5 de maio, que dava um prazo de 15 dias para que esse recurso de 2 bilhões de reais fossem distribuídos por essas Santas Casas para o aumento de demanda que houve em virtude da Covid. E esses recursos ainda não chegaram em sua totalidade. Já foram transferidos do Ministério da Saúde para as secretarias estaduais e municipais e não estão chegando. O que está acontecendo, Mirócles? O que a gente pode fazer para esclarecer essa situação e resolver a questão? Primeiro, quem pode fazer são os estados e os municípios, né? Que esses recursos estão nos estados e municípios. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que essa lei, que foi o senador Serra, que assim colocou no Congresso Nacional, ela veio, e lá está escrito, é o reconhecimento, claro, das instituições filantrópicas na saúde pública do Brasil, tá? Então, para que é que ela veio? Todo mundo é público, o aumento de custo que todas as instituições tiveram hospitalares, com aumento de medicamento, com aumento de EPIs, inclusive de 1.000%, 200%, 300%, 400%, certo? Com afastamento dos nossos profissionais médicos, dos nossos profissionais de enfermagem da área de saúde. Com isso, houve um aumento enorme no custo. Então, essa lei veio, naturalmente, para que nós pudéssemos passar por esse período, tá? Essa transição para gastar, inclusive específico para gastar com a parte de medicamento, com a parte de reforma de pequenas reformas para a UTI, com a parte de aumento de pessoal da demanda, né? Então, basicamente, com isso. E esse recurso, certo, o governo federal cumpriu, certo? E na própria portaria tem que 5 dias, ao receber os estados e o município, teria que destinar, certo, às entidades, através de aditivo ou através de algum instrumento, naturalmente, contratual ou de convênio, para a nossa instituição. E, infelizmente, certo, esse recurso não tem chegado às nossas instituições. Inclusive, dentro de uma semana, houve uma melhora, porque nós provocamos o CONASEMES, provocamos o CONAS, para que pudessem nos ajudar. Então, houve até um número de entrega desses recursos através dos municípios. Mas os estados não. Os estados ainda hoje, certo? Não sei o porquê, sem estar sensibilizado quanto a isso, né? Nós já oficializamos novamente no final da semana passada para o CONAS, oficializamos para o CONASEMES, para que haja esse recurso. Esse recurso não é para as entidades só, esse recurso é para destinar aos usuários. É para a população, né? E principalmente aos hospitais de enfrentamento ao coronavírus. Você citou, só para esclarecer para os nossos internautas e telespectadores, CONAS e CONASEMES são as confederações das secretarias estaduais e municipais, não é? Exatamente, exatamente. São eles que representam, certo, os seus secretários municipais e seus secretários estaduais. De saúde. Eles têm uma ação muito forte dentro do governo, eles estão dentro do ministério discutindo as ações, certo? E temos, inclusive, nós, a CNB, com eles, temos feito, como nós temos, várias parcerias, certo? Parcerias de entendimento. Inclusive, fizemos uma reunião de respostas, perguntas e respostas, junto com o representante do CONASEMES, o Mauro, que foi muito bem, certo? E as coisas andaram. Mas com o Estado, repito, tem muita dificuldade. Para você ter uma ideia, aqui vamos falar aqui de estados,
certo? Na Bahia, certo? É um levantamento que nós fizemos ligando para os hospitais, tá? Sim. Na Bahia, de 42 que nós perguntamos, só foram pagos 8. Em Minas, estou falando a nível de estado, tá? Estadual. Em Minas, Certo. de 143 que nós consultamos, nenhum foi ainda repassado pelo estado, certo? Uhum. Do Paraná, de 85 pelo estado foi nenhum, certo? Então são coisas. Pernambuco, de 10 foram 8, porque eles têm gestão estaduais que tem um contrato das instituições direto com o estado. E tem gestões municipais, que o convênio é direto com o município, né? Então, como eu disse, o município houve evolução, mas os estados realmente está prejudicando a população de seus estados. Eu acho que a gente, enquanto comunicadores aqui, enquanto o sistema de comunicação da TV Senado, realmente, infelizmente, a gente não pode fazer alguma coisa, mas quando eu falei o que a gente pode fazer, na verdade, o que pode ser feito? Né? Então, fica aqui para as populações aí dos estados, Bahia, Minas Gerais, Paraná, que cobrem também. Né? Eu acho que é importante ter essa participação da população, a população sabendo dessa situação, sabendo que há recursos já carimbados que vão para essas redes hospitalares para melhorar o atendimento em seus estados, cobrem as secretarias estaduais para que esses recursos cheguem logo e consigam aí dar um equilíbrio. Né? Na verdade, não são recursos para nem dizer assim para melhorar ou ampliar a capacidade. Na situação que a gente está, eles vão reequilibrar, né? Permitir que continue funcionando. Há um risco de apagão em parte do sistema do SUS devido à falta desses recursos? Campos, eu queria só acrescentar Santa Catarina, claro. Rio de Janeiro, Espírito Santo, e Ceará são estados também que têm um percentual muito pequeno de repassar para nossas entidades. Então, fica aí a dica para os telespectadores. Para ampliar, né? Ampliar, que a população busque aí, né? E recorra à sensibilização dos seus secretários e dos seus governadores de estado. Certo. O apagão, as nossas instituições, elas são muito bem geridas. Como é que você consegue gerir uma instituição que o custo dela, isso é comprovado, sempre de custo, e o governo sabe disso, tanto que sabe que aumentou agora a diária de UTI que pagava 460, 70 mil reais para 1.600. Uma diária de uma enfermaria que pagava 30, 40 reais para 200 ia para 300 reais, tá? Então, nossas instituições, elas já vêm há muito tempo discutindo esse subfinanciamento. Porque quando é uma instituição pública, quando é um hospital público, ele tem um custo, o hospital universitário hoje, ele tem um custo de 6 a 10 vezes maior do que o custo de uma instituição filantrópica. É um custo de recebimento do Estado brasileiro, ele recebe de 6 a 10 vezes mais. Nada contra eles receberem, mas nós recebemos 50% menos do que o custo disso. Então, essas instituições, elas vêm há muito tempo, certo? Com dificuldade, por falta de financiamento. Mas a nossa missão de servir é tão forte que nós continuamos de porta aberta, continuamos atendendo os pacientes do SUS e recorremos aí para as instituições bancárias. Né? Hoje, o endividamento dessas instituições ela chega a mais de 10 bilhões de reais, certo? Mais de 10 bilhões das nossas instituições. E esses recursos são recursos, esses bancos, certo? Como a Caixa Econômica, como o BNDES, são recursos, são juros altos, certo? Os juros de mercado, certo? Então, isso tudo levou as instituições a uma dificuldade grande. Inclusive, nós estamos discutindo isso hoje. Começamos a discutir depois que nós assumimos a CNB, dentro do governo, dentro do Ministério da Economia, como eu disse aqui anteriormente, são 1 milhão de empregos, certo? É a maioria plena, de 70% de alta complexidade, certo? Nós não podemos deixar essas instituições fecharem. Então, elas vêm fechando. Campos, a quantidade de instituições nos últimos anos que fecharam é enorme. Instituições filantrópicas, a rede privada atende muito pouco ao SUS. Como você disse, que nós aqui reafirmamos, somos nós que atendemos, somos nós que fazemos o SUS. Então, o risco existe.
certo? E é Tá. por isso que nós estamos realmente, efetivamente, conversando com o governo federal para rediscutir o SUS, colocar nós no lugar que nós temos o direito, as nossas instituições, certo? Ser reconhecido pelo nosso serviço. Agora, nós não podemos, até pela lei de equilíbrio financeiro, nós não podemos ter um contrato, ter um convênio com a instituição pagando um valor bem menor. Ela vai quebrar e isso que vai criar um caos ao brasileiro, à saúde pública do Brasil. É um risco que a gente não pode correr, especialmente num momento como esse. Aí tem essa questão da gestão que você colocou, é muito importante, e é interessante, assim, primeiro eu vou reforçar aqui para as pessoas que estão assistindo, Santas Casas, muitas vezes pelo nome, as pessoas associam Santas Casas a instituições religiosas. Isso é a origem das Santas Casas. As Santas Casas hoje são hospitais e entidades filantrópicas de saúde, quer dizer, não visam lucro e visam o atendimento, a maior parte atendimento gratuito à população, então são muito importantes para o sistema de saúde pública do Brasil. Nesse aspecto da gestão, há uma diferença, inclusive de caráter orçamentário, que os recursos que vão para as Santas Casas e hospitais filantrópicos, eles vão mediante contrato, eles têm metas, indicadores, existe toda uma gestão que precisa ser apresentada para que essas instituições continuem recebendo os recursos. E aí, bem colocado, né, com um custo mais baixo, muitas vezes, inclusive, do que os próprios hospitais públicos. Como é feito esse contrato de gestão com o poder público e como pode haver a questão da transparência e como são auferidas essas metas, indicadores que mostram a importância aí das instituições filantrópicas e como pode ser comprovada essa contrapartida, né? A prestação do serviço a partir dos recursos públicos que são investidos, isso não é gasto, que são investidos nessa rede hospitalar. Nós prestamos serviço aos usuários do SUS, né? Esses recursos que são oriundos da receita das Santas Casas e hospitais filantrópicos é um pagamento, certo? Uhum. Como ele paga o serviço público, como paga a iniciativa privada. Sim. Só com o público. Só que a iniciativa pelo público, a maioria dos hospitais públicos, certo? Eles têm pagamento de sua folha pelo Estado, se for pelo Estado, se for pelo município ou federal, uhum. Certo? E esses custos que o pagamento daquele serviço não é para custear de uma forma integral aquela instituição. Repito aqui, e as instituições públicas, por exemplo, hospitais universitários, chega de 6 a 10 vezes o valor que é pago em média pelo aquele procedimento, dentro do orçamento. Tá? As nossas instituições, elas têm um vínculo ou com o Estado ou com o município, certo? Porque a saúde brasileira, o SUS é tripartite, né? Uhum. Estado, município e União. E o Ministério da Saúde. Tá? O Ministério da Saúde, ele habilita, ele credencia, ele acompanha e ele encaminha o recurso daquele convênio para o fundo municipal ou estadual. O fundo municipal, que as secretarias estaduais ou municipais têm um convênio com as nossas instituições, nós somos contratualizados em uma boa parte de nossas instituições com metas quantitativas e qualitativas. Essas metas quantitativas são números de cirurgias, número de procedimentos clínicos, de exames que nós temos que fazer, certo? E a qualidade, certo? Que nós temos que prestar também àqueles usuários. Então, nós, nesses convênios, de 3 em 3 meses, nós somos avaliados, certo? Pelo município ou pelo Estado, certo? E, naturalmente, dentro desse convênio, tem lá claramente, é público, certo? As metas e o atendimento das metas. O problema é que esses convênios, esses recursos que é bipartite, o recurso só vem do governo federal em termos de tabela, que aqui já é público, repito, é de 50% a menos do que o valor do custo. O valor do custo. Aí você pode perguntar, e o telespectador pode perguntar, mas como é que essas instituições conseguem viver recebendo tão pouco? Primeiro, boa pergunta. Tem instituições que também têm saúde suplementar, que todo mundo sabe que tem Santas Casas, tem hospitais filantrópicos que também têm saúde suplementar, a parte de convênios.
Esses convênios, certo? Que chega no máximo a 30%, até pela própria lei, nós temos que ter 70% do atendimento aos usuários do SUS, certo? Ele financia a saúde pública. Então, nós estamos financiando. E as instituições que não têm saúde suplementar, e mesmo com saúde suplementar, às vezes não dá para cobrir o custo, está indo para o endividamento bancário. É esse o problema, inclusive, com a questão de endividamento bancário, nós estamos aqui com um problema muito sério agora na questão de nós estarmos paralisados, né, esse endividamento bancário que nós temos. Essa questão da gestão dessa rede toda hospitalar, integração dessa rede de hospitais filantrópicos com o Sistema Único de Saúde é bastante complexa, envolve municípios, estados e o governo federal. Há o início de uma rediscussão aí, de uma discussão para assim, reavaliar a questão da gestão do SUS. Essa discussão está nascendo agora no Congresso Nacional. Como é que se posiciona a Confederação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas nessa discussão? Qual seria o panorama que você poderia trazer para a gente aí sobre essa questão, Mirópolis? Marcelo, eu primeiro, mais uma vez, o Congresso, certo, parte na frente aí para discutir e rediscutir o SUS. O SUS é maravilhoso, certo? O que deve ser discutido é o financiamento desse sistema, que ele é universal para todos os brasileiros, né? O que tem que ser discutido é ele. Nós temos que investir na atenção básica através dos municípios para que realmente tenha atenção básica forte. Infelizmente, em grande parte dos estados e grande parte dos municípios brasileiros, a atenção básica ela é muito precária, tá? E por isso, certo, acaba vindo todo mundo para os hospitais, porque muitos serviços poderiam ter se resolvido antes da hospitalização. Então, nós não somos a favor de ter certo sistema integrado e forte. Então, essa discussão que está sendo feita agora pelo Congresso, pelo presidente Maia, que iniciou agora, e me parece que vai ser até uma piauiense, Margarete Coelho, que vai liderar aí o grupo, discutindo o financiamento e discutindo realmente o SUS, nós vamos estar atentos, porque internamente nós já começamos a ter um trabalho de criarmos a nossa rede hospitalar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Ela de uma forma integrada, não só nos seus estados, integrada nacionalmente. Nós temos esse estudo feito, certo? Vamos propor esse estudo ao governo federal, vamos propor esse estudo também agora ao parlamento, para que nós possamos, certo, ter, dentro dessa maioria que já é de 50 da média e 70, ter efetivamente, certo, esse serviço com a qualidade e com a remuneração, certo, para essas instituições continuarem prestando seu serviço de qualidade e não chegar aí o risco de no final do ano, porque ninguém sabe como é que vai estar aí no final do ano. Pós-coronavírus, Marcelo, imagine, houve uma queda de 70%, isso é público também, nas cirurgias eletivas, mesmo da alta complexidade. Existe uma demanda reprimida do SUS muito forte. Essa demanda, naturalmente, ela vai em busca, logo depois da pandemia, já que está começando em dúvida, aos seus hospitais. E esses hospitais estão atendendo o coronavírus ainda e tem que atender também essa demanda reprimida. Então, se ele tinha um contrato de 100 cirurgia, ele vai ter uma demanda de 200, essa demanda do SUS. Então, isso tudo tem que ser visto, e tem que ser visto agora, porque o risco, como eu disse, ele existe. O risco de fechamento das instituições existe, porque são instituições financeiramente, economicamente fragilizadas. Essa é a realidade. E essa questão é importante, a gente sabe que existe essa demanda reprimida, realmente houve uma redução nas cirurgias eletivas. Vale lembrar também que esse atendimento de alta complexidade envolve questões de saúde pública que são tão severas, muitas vezes, quanto a da pandemia que nós estamos vivendo aí. E com a situação econômica do país, né, afetada também por essa pandemia, a busca pelo serviço público de saúde naturalmente vai aumentar, porque, infelizmente,
a crise econômica também está atingindo as famílias. A gente espera que o problema seja resolvido, Mirópolis, que os recursos cheguem logo e que essa entrevista ajude aí na solução desses problemas. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer os esclarecimentos e agradecer também aos nossos espectadores, internautas que assistiram aí à entrevista. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Para fazer alguma crítica, sugestão, mesmo sugestão de pauta, entre em contato com a TV Senado pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.